Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, obrigado, Alessandro, Gabriel, Biogás, pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui, poder estar discutindo o RenovaBio e também todo esse processo de renovação da nossa matriz energética. Então, muito obrigado. A ideia aqui, o Sidcom hoje representa 12 empresas de distribuição de combustíveis e lubrificantes. Hoje tem dentro dessas empresas as distribuidoras que têm hoje um porte de distribuição de mais ou menos 80% do volume de gasolina e diesel do país. Na área de etanol, mais ou menos 55% a 60% dessa distribuição desses biocombustíveis. E a minha ideia hoje é dar uma visão da operação do dia a dia, né? Como hoje a gente entende que existe essa operação na distribuição de combustíveis, olhar um pouquinho para o cenário, né? O cenário brasileiro hoje, como é que a gente está vendo esse cenário, e esse cenário um pouco para frente, em relação aí a 2025, 2030, o que a gente entende de cenário em relação a essa transição da matriz energética para frente, e falar um pouquinho do que representa o RenovaBio nesse contexto todo. Né? A gente está falando um pouco dessa área de downstream. Então, acho que para contextualizar, iniciando esse bate-papo, acho que é importante a gente colocar essa perspectiva da matriz energética. A gente está numa constante mudança da matriz energética brasileira. Então, essa matriz ela já foi com mais emissão, né? Hoje ela está caminhando para ser uma matriz mais limpa e tem um processo de transição que todos nós estamos acompanhando e atuando de forma proativa para construir. Então, acho que o evento hoje da Biogás, eu acho que é um momento importante para a gente ver como que o biogás, o biometano, eles participam dessa matriz para frente, qual é o espaço que tem nessa matriz para frente, qual é a responsabilidade também que existe para frente nesse campo de biocombustíveis, e o que o Brasil vai precisar, né, de todos nós para frente nesse panorama. Então a ideia é falar um pouquinho desse processo. A matriz hoje, né, energética, e a cadeia hoje de combustíveis, ela tem esse formato. Existe a produção, a importação, a distribuição, depois a revenda e depois os consumidores finais. Todos nós aqui trabalhamos para abastecer esses consumidores finais. Né? Então, são clientes do setor automotivo, né, que vão ao posto de gasolina colocar lá o combustível no seu automóvel, as indústrias, o setor de agricultura, o agronegócio, os grandes transportadores que transportam cargas no Brasil inteiro, e aí não só por caminhão, né, mas estamos falando de balsa na região amazônica, estamos falando de ferrovias, estamos falando de todos os modais de transporte como um todo. Né? E também o setor de aviação. Então, assim, todo o nosso trabalho é para conseguir abastecer essa gama de clientes que estão aí no final da cadeia. E o desafio dessa mudança de matriz energética para uma matriz energética mais limpa, né, que é o que todos nós queremos, nós conseguimos fazer essa transição sem causar, como o Zé Mauro já tinha comentado no início, um problema de abastecimento. Então, nossa grande responsabilidade é fazer essa transição da matriz energética, garantindo que todos esses consumidores aqui vão ter esse produto, qualquer que seja ele, entre combustíveis e biocombustíveis, para que sejam supridos. Então, esse é o nosso grande desafio. No meio dessa cadeia, o que a distribuição faz hoje? A distribuição compra o produto, seja ele etanol, biodiesel, gasolina, o diesel, faz
misturas dentro das mais de 300 bases de distribuição que existem no país e fazem depois a distribuição desse produto para esses clientes finais. Então, que misturas são feitas hoje nessas bases de distribuição? A mistura do etanol com a gasolina, dos 27% do anido na gasolina, e a mistura do biodiesel no diesel, que hoje está em 8% de mistura, tem uma perspectiva de ano que vem já passar, aí, antecipando aí um ano, né, no marco regulatório do biodiesel para 10%. Então, essas misturas acontecem aqui nessas bases de distribuição e esse processo é colocado para frente com dois grandes pilares. Um pilar de controle de qualidade de produto, quer dizer, esse produto tem que chegar lá no posto realmente com os 27% de anido dentro da gasolina e tem que chegar também os 8% de biodiesel dentro do diesel. Então, essa é a primeira responsabilidade que existe nesse processo. Em segundo lugar, esse processo, a gente não está tratando de água, né? A gente está tratando de combustível, esse processo tem que acontecer com segurança. Então, toda essa manipulação desse produto dentro das bases de distribuição e também na distribuição até o cliente final tem que ocorrer aí com máxima segurança. Então, são esses dois pilares que são responsabilidade hoje dessa área aqui na cadeia, que é a distribuição. O que aconteceu no mercado nesses últimos anos? Um grande player, que é a Petrobras, né, que é o nosso grande supridor aqui nessa parte, tanto de gasolina quanto diesel, que está nessa matriz hoje representando quase 80% desse suprimento, no seu plano de negócios fez uma revisão da sua capacidade de suprimento. Né? Então, dentro desse contexto, que cenário que a gente vê hoje? A Petrobras antigamente era grande supridora, supria quase 100%, né, dessas bases de distribuição no país inteiro, né, na gasolina, no diesel, enfim. E hoje esse percentual está aí em torno de 70%, 75%. Tá? Essa outra parte do produto que não é suprido pela Petrobras, ela vem hoje de importação ou de outros combustíveis que não gasolina e diesel, como o etanol, né, hidratado, que está dentro da cadeia também, e os outros biocombustíveis que complementam esse processo. Então hoje, com esse reposicionamento da Petrobras, quer dizer, as refinarias da Petrobras, que antigamente elas tinham uma capacidade de refino por volta, sei lá, 90 e poucos por cento, muitas delas hoje estão trabalhando com 75%, 80%. Então essa capacidade de refino no país também diminuiu. Qual o cenário que a gente vê hoje? Né? Esse cenário de crescimento da capacidade de refino não acompanhou essa evolução, né, da demanda nos últimos anos. Esse contexto de reposicionamento da Petrobras vai exigir, já está exigindo, né, novos investimentos para essa capacidade de refino, né, nessa área de downstream. Essa responsabilidade pelo abastecimento, historicamente, que era concentrada na Petrobras, ela não é mais. Ela tem hoje um crescimento de atribuição dessa responsabilidade a terceiros. Né? E também, dentro desse processo de regulação, existe toda a infraestrutura que hoje tem sido revista em relação à regra de acesso. Né? Então, como eu tenho acesso, eu não vou ser mais o supridor principal, né, ou totalitário, como que eu vou dar acesso a outras empresas ou a outras entidades, enfim, outros agentes do setor que queiram participar desse processo de infraestrutura também na área de produção. Quais são os impactos futuros esperados para esse processo como um todo? Né? A gente vê retomada de crescimento da economia, então a gente está fechando o ano com 0,7%, ano que vem tem uma projeção aí de 2%, né? Mais ou menos, né, Zé Mauro? 2 e pouquinho por cento, né, do PIB. Esse crescimento isso a gente já está vendo, já tem indicadores de crescimento de produção de veículos, a gente já vê o crescimento hoje, que é um indicador importante que a gente acompanha, que é o do diesel, a gente já vê esse crescimento do diesel nesse momento. Para você ter uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, primeiro semestre desse ano, tinha mais ou menos menos 9% de evolução do diesel em relação ao ano passado. No segundo semestre, a gente já está vendo menos 4%. Né? Então, já existe realmente uma curva de crescimento
com um indicador bastante consistente, que a gente entende que vai continuar, esperamos, né, todos, para o bem do crescimento do país, que continue aí nos próximos meses. Então isso aqui, acho que vai crescer essa oferta para atender essa demanda futura, né? A gente vai ter um maior alinhamento aos preços de combustíveis internacionais e nós vamos precisar sim de fortalecer infraestrutura e capacidade de movimentar esses produtos, e aí todos eles, tá? Diesel, gasolina, biometano, biodiesel, etanol, todos eles, dentro do país. Quer dizer, a infraestrutura do país hoje carece de melhorias no sentido de ampliação de um modal que não seja apenas um modal rodoviário, né? Então a gente precisa construir essa infraestrutura no país. Então a gente depende, esse crescimento futuro até 2025, 2030, depende também dessa parte toda de investimentos nessa infraestrutura que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Dito isso, o que a gente entende que vai ter de crescimento aí, para colocar alguns números aqui na discussão, né, para frente? A gente está falando aqui de mais ou menos um crescimento, se você combinar etanol anidro e hidratado, de 32%, mais 100%, dá mais ou menos 68% entre hidratado e anidro para 2030. Tá? A gente está falando de gasolina 32% e diesel 56%. Tá? Essa é uma demanda projetada para frente, aí para 2025 até 2030, com algumas premissas, que é o crescimento do país mais ou menos de 2 a 2,5% ao ano até 2030, né, que nós entendemos que é factível para frente, são os dados também que a EPE tem colocado, né, e a gente segue, não tem um setor de previsão, né, no Sindicom, a gente segue os dados da ANP e da EPE nessa discussão toda. Então a nossa visão é que esses gaps, eles vão se intensificar se nada for feito. Né? Então vão ter gaps aqui, a gente está falando de 2030, o quadro mais escuro. Né? No norte, de menos 10,7, estamos falando de milhões de metros cúbicos de combustíveis fósseis, de menos 5,1 no nordeste, menos 14 no centro-oeste, no sul menos 5,5 e um superávit no sudeste de 6,1. Tá? Isso considerando na área de refino a entrada de um novo trem da RENEST, da refinaria, e também de alguma ativação do Comperj no Rio de Janeiro. Tá? Biocombustíveis, qual seria o gap aí para 2030? Menos 15 milhões de litros. Tá? Então estamos falando de menos 10,5 milhões de litros aqui no Sudeste de gap para 2030, se a gente não tiver nenhuma iniciativa de aumento de produção e aumento de capacidade de infraestrutura no país. Né? Então, onde que o biogás e o biometano se encaixam, né, junto com os outros biocombustíveis e tudo? Nesse gap. Né? Esse gap precisa ser suprido por alguém. Esse gap existe e quando a gente fala de RenovaBio, o RenovaBio, ele hoje é um programa que vai impulsionar essa transição da matriz energética brasileira. Ele vai conseguir, dentre todos os pontos que foram colocados pelo Zé Mauro, pela Marília, quer dizer, o RenovaBio ele tem essa função de avançar com essa capacidade de produção de biocombustíveis para que essa mudança e essa transição da matriz energética ela aconteça também de forma mais expressiva. Então esse é o cenário que a gente vê pela frente em termos de gap. Só para completar os dados que eu já tinha mencionado, crescimento do PIB 2,5% ao ano, crescimento de frota de veículos de 3% ao ano, caminhões e ônibus 2,3 para 3,4 milhões de veículos, 49% de aumento para frente, mistura do etanol ainda fixa em 27%, biodiesel atingindo 10% em 2018, e um cenário que considera, todo esse cenário aqui considera o atendimento das metas da COP21 para frente. Então, todos esses números já contemplam, inclusive aquele gap de biocombustíveis, já contemplam esse cenário da gente conseguir alcançar essas metas que foram setadas para a COP21. Tá?
que a gente entende de investimento necessário para isso tudo, né? E aí não é um investimento focado numa área. A nossa visão é que o investimento ele vai ter e a demanda vai ser coberta por vários setores, né? O setor de fósseis e o setor de biocombustíveis. Não tem uma disputa entre um setor e outro. Tem uma transição da cadeia que vai acontecer, uma transição da matriz energética que vai acontecer. Então, o que a gente entende aqui, até 2030, a gente vai precisar de investimento em capacidade de refino, sim, né? 33 bilhões é o que a gente entende que vai precisar acontecer até 2030. E isso, de novo, não é para conservar uma matriz energética mais baseada no diesel e na gasolina, mas para conseguir fazer essa transição com o biodiesel, com o etanol e com os outros biocombustíveis, com o biometano, que estão vindo aí com força para frente. Então, essa matriz, ela precisa responder a essa responsabilidade pelo abastecimento do país, que todos nós aqui criamos. Então, eu estou falando de 33 bi em capacidade de refino, de 6 a 7,5 bi na parte de produção de biodiesel e 34 a 41 bi na parte de etanol, na produção de etanol que a gente vê para frente, né? Então, outros biocombustíveis, como o biogás, o biometano, vão entrar nessa parte aqui. Quer dizer, esse investimento que vocês já estão fazendo em novas plantas, aumento de capacidade das plantas existentes, logística de distribuição dessas plantas até os consumidores, tudo isso que vocês vão estar implementando para frente, vão estar suprindo esse gap que tem aí de demanda para essa matriz nova que está chegando. Na parte de infraestrutura, o que a gente entende que vai acontecer? A gente vai ter aí mais ou menos de 12 a 15 bilhões de investimentos necessários, requeridos, para toda essa parte de portos, ferrovias, expansão de dutos novos ainda, é um questionamento que a gente tem feito, e a parte de bases de distribuição. Então, para frente, mais ou menos de 12 a 15 bilhões são os investimentos necessários para a gente conseguir fazer com que aquela produção escoe dentro do Brasil inteiro, em termos de distribuição desse produto, em termos de armazenagem e em termos de recepção desse produto também em portos e em processos de importação. Com isso, a gente vai ter crescimento de importações pelos portos do Norte e Nordeste. O governo já está fazendo esse programa de licitações desde 2 anos para trás. Esses processos já estão acontecendo agora, vão acontecer mais para frente também. Então, durante esse período de transição, portos vão ser necessários. Você ter uma infraestrutura de portos mais atualizada e mais otimizada e crescente vai ser primordial para esse processo, ainda durante esse período de transição. A gente vai ter que utilizar mais dutos na área do Sudeste e Centro-Oeste. A gente vai ter que ter um aumento do modal ferroviário, porque o modal rodoviário não vai dar conta para esse processo para frente, né? E a gente vai ter esse alto crescimento de demanda, gerando uma expansão de capacidade de armazenagem de qualquer que seja o produto, de diesel, de gasolina, de etanol, de biodiesel, de biometano, o que quer que seja. A gente vai precisar de mais armazenagem de infraestrutura do país. Então isso também tem acontecido e vai ser primordial para frente, né? Como é que a gente consegue fazer isso tudo, né? Então, só para finalizar, né? A gente tem hoje todos esses pontos que eu comentei sobre expansão de capacidade de refino, biocombustíveis, melhoria de logística de infraestrutura, e a gente tem 4 programas do governo federal, com o RenovaBio e o Combustível Brasil, com o Gás para Crescer, com o REAT. Mas falando de RenovaBio e Combustível Brasil, o que a gente entende que para o RenovaBio conseguir funcionar bem para frente e essa produção de biocombustíveis conseguir realmente chegar na matriz com mais força, a gente vai precisar de uma integração bastante forte que o Ministério da Energia já está fazendo entre o Combustível Brasil, que é o programa do Ministério que cuida da área de infraestrutura
e de geração de novos investimentos nessa área com o RenovaBio. Quer dizer, não dá para você ter uma produção de biocombustíveis acelerada, crescente, sem uma infraestrutura no país que distribua essa produção de biocombustíveis. Então, RenovaBio hoje e Combustível Brasil precisam estar integrados para que as ações sejam coordenadas. Hoje, no RenovaBio, e essa é a matriz que a gente está mostrando sempre, que o Zé Mauro produziu, né, com o grupo da EPE, o que é importante no RenovaBio hoje para o setor de distribuição? Tá? Hoje o setor de distribuição ele tem, por característica, uma necessidade de controle e fiscalização muito forte. Uma série de dificuldades hoje no setor de distribuição para você ter uma operação correta, concorrencialmente correta. Né? Então, uma série de sonegações na parte de tributos que fere o setor de distribuição de forma contundente, uma série de problemas de fiscalização sobre esses produtos que estão sendo movimentados, que estão sendo importados. Então está aqui a ANP, que tem colaborado muito, regulado o setor de importação agora, cada vez mais com as últimas resoluções, por exemplo, do metanol, para que esse processo aconteça de forma condizente com as práticas legais de consumo. Então, no RenovaBio, a nossa preocupação maior, por estarmos com a responsabilidade dos mandatos de redução de emissões, como a Marília comentou, quer dizer, hoje a distribuidora terá para frente mandatos para a redução das emissões. Esses mandatos eles vão ser baseados na movimentação de combustíveis fósseis, diesel e gasolina, nos anos anteriores ao ano vigente daquela operação. Todo esse processo vai dar para o distribuidor uma responsabilidade muito grande de conseguir ter esses números de redução de emissões muito bem calculados. Ali eu acho que é o processo que todo o time da Embrapa, a Marília está coordenando, quer dizer, é um processo essencial para que esse número seja correto, que o CDBio, né, o CBio, tenha um valor correto dentro do mercado, para que essa fiscalização e esse controle do processo das reduções de emissão realmente favoreçam uma concorrência legal e não aumentem um problema nosso hoje, que é essa falta de controle, a falta de um processo totalmente legal na parte de distribuição de combustíveis no país. Então, o que a gente coloca e tem colocado para o Ministério como ponto de atenção do programa e que a gente tem trabalhado com o time do Miguel, Ivan, que é o diretor de biocombustíveis do MME, com a EPE, com a ANP, para que a gente tenha metas de descarbonização atribuídas, que vão ser atribuídas aos distribuidores de forma clara, uma definição clara, com controle e uma fiscalização do cumprimento dessas metas de forma bastante transparente. Então esse é um primeiro ponto importante. Distribuidores que operam com produtos que estão apenas ligados à parte do etanol, que são distribuidores com 100% que trabalham 100% com distribuidor de etanol hidratado, não terão metas. Então, como controlar esse pedaço do mercado? Né? Então, como garantir que no ano eu tenho meta, no ano seguinte eu não tenho mais meta, porque eu tive alguma comercialização de combustível fóssil e depois deixei de ter. Então, como controlar e fiscalizar esses distribuidores que operam nesse mercado 100% de etanol hidratado? Né? Os produtores serão responsáveis pela emissão e registro do CDBio, que é importante para que a gente consiga ter no processo de certificação toda uma sequência de controle na produção do biocombustível. Né? Então esse processo de certificação que a Marília tão bem comentou é super importante para que a eficiência que é buscada com esse processo do RenovaBio, ela realmente seja efetiva. Então, quando você comentou, assim, é importante para a gente que o máximo de produtores, né, de biocombustíveis como um todo, migrem para os dados primários e não fiquem nos dados padrão, default, né? Para que realmente a eficiência do seu processo seja
seja reconhecido, né? Então esse é um ponto bastante importante. E o último que eu quero reforçar, como eu já comentei, é a gente garantir que nesse processo, depois da aprovação do RenovaBio agora pelo governo, que esse processo de regulamentação seja muito bem trabalhado com a Agência Nacional do Petróleo, com os setores que estão envolvidos, para que a gente consiga fazer realmente a implementação do RenovaBio de uma forma efetiva. Então, só para terminar, eu acho que existe um movimento em torno da cadeia de legalidade, né? Que eu não deixo que qualquer apresentação que a gente faz, a gente tem falado sobre isso. A gente tem um movimento que é o movimento combustível legal, que fala sobre a legalidade da cadeia de combustíveis na sua parte de distribuição, na sua parte de revenda. E esse processo é um processo que, para que a gente consiga fazer os programas funcionarem de forma efetiva, tanto o RenovaBio como o Combustível do Brasil, a gente vai precisar ter, dentro desse arcabouço de regulação, de fiscalização, de controle, um marco muito efetivo para que a gente não danifique todo o bem que esses programas vão trazer para a gente. Então, são uma série de problemas, eu não vou listar todos, uma série de problemas dentro hoje do processo de distribuição de combustíveis que vão precisar ser endereçados durante esse processo de regulamentação do RenovaBio para que esse programa seja realmente implementado de uma forma consistente e que gere o retorno que todos nós esperamos, né? Só para finalizar, e aí Gabriel e Alessandro, eu acho que o grande desafio do biogás, do biometano, como a gente já tem discutido, para mim é a comunicação, né? Eu acho que a gente tem um desafio enorme de comunicar para o mercado, né? Quando eu estava conversando com algumas pessoas lá do setor de combustíveis, de refino, enfim, né? Sobre o Congresso, sobre tudo que a gente está conversando aqui hoje, vai conversar hoje, amanhã, enfim, muito pouco conhecimento sobre tudo isso, né? Então, assim, tem muita coisa sendo feita, tem um trabalho de tecnologia, um trabalho de ponta de criatividade, de empreendedorismo do setor, que precisa de alguma forma ser exaltado, reconhecido e comunicado, né? Então, conte com a gente lá no Sindipom, também no envolvimento dos setores que estão ao redor lá do Sindipom, para que essa comunicação seja expandida, seja feita da melhor forma possível, porque aí, vocês viram, tem um gap que a gente vai precisar resolver, todos nós aqui nessa sala. E esse gap ele precisa ser resolvido com criatividade, com empreendedorismo, com a força que vocês têm para fazer o Brasil crescer. Obrigado.